quando a gente estuda para trazer uma reflexão na noite de terça-feira ou de domingo, a gente está também se alimentando da palavra e Deus já está nos ministrando. Primeiro, Ele ministra ao servo que vai trazer a mensagem, ao soldadinho de Cristo que vai trazer a mensagem. Depois, a igreja toda. E nós vamos refletir hoje sobre um tema palpitante, que é crer e obedecer. Se encontra essa mensagem em Hebreus 11, que domingo passado nós tivemos uma aula aqui, uma ministração maravilhosa. Às vezes a gente se esquece de igreja. A gente não se lembra, por exemplo, qual foi a pregação do irmão, do pastor Esdra, há mais de mês aqui. Alguém lembra do tema, da mensagem? Não lembra. Porque se a gente perguntar também qual foi o alimento que nós almoçamos no dia 23 de janeiro, também eu acho que ninguém vai se lembrar, porque vamos esquecer. Mas aquele alimento que nós ingerimos no dia 23 de janeiro serviu para nos manter fisicamente em pé hoje. A pregação também do pastor Esdra, do pastor Otoniel, no domingo passado, foi alimento para nossas vidas, para nos manter em pé espiritualmente. Pastor Otoniel trouxe uma mensagem sobre a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa. Foi uma aula interessante, um alimento grandioso aqui, domingo passado, que nos fortalece nessa caminhada de fé. Então, o título da nossa mensagem nesta noite é crer e obedecer, ou seja, fé e obediência. Diz a palavra de Deus em Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou
herdeiro da justiça que vem pela fé. Então, o que é a fé? O que é a fé? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé verdadeira, ela tem como base o próprio Deus, Criador único e verdadeiro, e em tudo o que ele disse nas Sagradas Escrituras. Diferentemente dos que muitos pensam, a fé em Deus e na sua palavra não é uma fé cega ou sem bases para a compreensão humana. Deus nos deixou provas suficientes, escrita e através da vida de Jesus Cristo, para termos uma fé sólida em tudo o que ele nos disse na Bíblia. Desde o princípio, ele tem se revelado à humanidade. A palavra de Deus, ela é cristocêntrica, porque é de Gênesis a Apocalipse, ela está centrada na figura de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Romanos 16, 25 diz: ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho, Paulo falando, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. O que significa, então, ter fé em Jesus Cristo? Crer é mais do que saber. É mais do que ter simpatia ou aceitar racionalmente Deus. Porque até o diabo crê em Deus e estremece, mas ele crê, mas não obedece. Então, crer envolve confiar, envolve depender, envolve aceitar e se entregar e descansar em Deus. Como diz a palavra de Deus em Salmos 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Crer em Jesus Cristo significa que ele é o Senhor e é suficiente para nos ajudar a cuidar e salvar. O crente, ele não precisa de ajudante. Ele não precisa de ajudante. Não precisa de santo, de intermediário. Ele tem Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, para que nós possamos ser salvos. Ele é o aperfeiçoador da nossa fé, segundo Hebreus 12, 2. E não há nenhuma salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre Deus e os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A nossa confiança, a nossa fé, ela deve estar centrada na figura do nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo central da fé em Cristo é a salvação. Nós podemos crer num futuro melhor, crer em curas, crer em sinais, crer em milagres, crer em prosperidade, mas o alvo principal da fé em Cristo Jesus é a vida eterna. Nós que estudamos direito, ali está Miqueias, no final ali, fez o curso de direito, e ele sabe que os acessórios acompanham o principal. É um dispositivo do Código Civil que diz que os acessórios acompanham o principal. Ou seja, você compra um carro, o que acompanha o carro? O estepe. Você não compra o carro sem estepe. Você compra ele com os acessórios, pneu. Você compra uma casa, acompanha os acessórios, porta, janela, acompanha. Você compra uma fazenda, acompanha os bens que estão dentro da fazenda. Por quê?
porque os acessórios acompanham o principal. Quando nós aceitamos Jesus, Ele é o principal. Ele é o principal. Os acessórios vão acompanhar. Que é os acessórios? Cura, milagres e outras coisas. Vão acompanhar o principal. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E nós precisamos ter o principal, esse que é Cristo Jesus. A gente procura por aí os acessórios. Tem gente procurando acessório por aí. Tem gente procurando cura. Tem gente procurando milagre. Tem gente procurando prosperidade. Mas não querem aceitar o Cristo do milagre, o Cristo da salvação, o Cristo verdadeiro, aquele que é o principal. Então, no direito, nós aprendemos isso, que os acessórios acompanham o principal. Então, nesta noite, nós estamos aprendendo que nós, tendo Cristo, todos esses acessórios vão acompanhar aquele que tem a salvação eterna. Amém? E diz a palavra de Deus ainda em Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Não há como falar em fé salvífica, sem falar em obediência. Não há como falar em salvação, se a gente não falar em obediência. Porque fé e obediência são irmãs gêmeas, siamesas, ou seja, coladas uma com a outra. Fé e obediência estão coladas, estão juntas. Não há como alegrar o coração de Deus sem obediência. A obediência vale mais do que sacrifício. Diz a palavra de Deus em Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que obedecer à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. A obediência. Diz a palavra de Deus ainda em Hebreus 5, de 7 a 12. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora, sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus aprendeu a obedecer por meio daquele que sofreu. Também garantiu a fonte de salvação para todos aqueles que obedecem. Não basta crer. Crer e obedecer tem que estar junto da salvação. Romanos 16, 26 diz que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A obediência é um ato de fé, pois a fé sem obras, diz Tiago 2,26, é morta. Quando cremos e aprendemos a obedecer, porque crer é obedecer também. Uma pessoa que não crê e não obedece, porque a palavra de Deus nos ensina a obedecer às autoridades, Romanos 13, 1. Poderíamos chamar isso de obediência movida pela fé. Tendo fé, nós vemos que Abraão obedeceu. Não é só fé, o pai da fé, ele obedeceu. Quando Deus determinou a ele
que ele sacrificasse Isaque, o filho da promessa, ele foi ao lugar para sacrificar. Esse lugar chamado Monte Moriá. Mas acho que teremos o carnaval lá na chácara Moriá. Moriá, que significa Deus proverá. Então, Deus proverá, porque ele disse, Deus proverá. E até hoje aquele lugar se chama Moriá, porque Deus proverá, porque ele obedeceu, ele foi e colocou o filho, até que Deus proveu um cordeiro para que ele pudesse sacrificar, simbolizando o futuro que seria o Cristo, que seria imolado, porque o profeta João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele já significando, prevendo o futuro, porque estava lá desde o começo prometido que aquele filho da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Amém? E Jesus fez isso por nós, porque Jesus Cristo foi o mais sublime exemplo de obediência ao Pai Celestial. Ele disse assim, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, veja bem, eu não desci do céu, não desci para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6:38. Sua vida inteira, a vida inteira de Jesus foi devotada à obediência ao Pai. Embora isso nem sempre foi fácil. Não foi fácil. Obedecer não é fácil. É difícil. Mas não é impossível. Nós podemos obedecer. Nós podemos ser obedientes. Nós podemos crer e obedecer. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é recompensador dos que o buscam. Então, quem vai a Deus, quem se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe e Ele, além disso, de dar esse relacionamento, Ele também vai galardoar, Ele vai recompensar. Então, a fé, ela é a disposição da alma para crer em alguma coisa. E é algo próprio da natureza humana. Nós usamos a fé em todos os aspectos da vida. Por exemplo, nós viemos hoje para a igreja. Viemos? Por quê? Porque a gente creu que ia ter culto, que ia ter pregador, que ia ter louvor, que ia ter ministério de louvor, que ia ter adoração, então nós viemos. Quando a pessoa olha para o tempo, vê que vai chover, a gente pega o guarda-chuva, porque a gente crê que vai chover, vai cair água. Quando a gente vai para o ponto de ônibus, a gente está crendo que o ônibus vai passar naquele lugar, certo? Isso é uma fé racional, certo? Qualquer um pode pensar assim, certo? É fé racional, certo? Porém, a palavra de Deus nos revela uma espécie de fé muito mais complexa do que essa, que é a possível crença pessoal no Senhor e Criador de todas as coisas. É impossível o homem agradar ao Todo-Poderoso sem que este exerça esse tipo de fé. Ora, nós não vemos ao Senhor, não vemos a Deus, mas podemos crer em Deus e, muito além disso, saber que Ele recompensa aqueles que o buscam. Nesta vida ou na eternidade, nós seremos recompensados. Tudo que recebemos é galardão por termos voluntariamente decidido crer em nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele é fiel e as suas promessas nunca falham. Amém? Porque a palavra de Deus diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é impossível na vida do servo do Senhor. Quando ouvimos a pregação do Evangelho de salvação e nele cremos, depositamos a nossa fé pessoal em Cristo Jesus. A Bíblia afirma
que imediatamente nós somos salvos. A partir do momento em que nós cremos, nós somos purificados dos nossos pecados, porque Ele é fiel e galardoador daqueles que o buscam. Então, uma das principais ocorrências é que quando cremos, somos imediatamente purificados dos nossos pecados, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Ele diz de todo o pecado, ele nos deixa puro e limpo como a lã, como a neve, como diz aquele hino, mais branco do que a neve, nos torna, Senhor. Então, a verdade é essa: quando cremos em Jesus e obedecemos às suas regras, nós passamos a ser um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. E assim também, a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Não é que pelas obras nós somos salvos pela fé, mas pelas obras. Que obra é essa? É a regeneração. Nós somos regenerados, porque quem roubava, não rouba mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem furtava, não furta mais. Quem pecava, não peca mais. Porque, segundo a palavra, nós somos novas criaturas, criaturas remidas pelo sangue de Jesus. Então, pela fé, Tiago afirmou sabiamente que a fé sem obras é morta. O que ele quis dizer com isso? Muitas pessoas possuem o que chamamos de crença racional. É cômodo crer em Cristo, afinal, sabemos que Ele é o Salvador e que somente através dele podemos conhecer a vida eterna e a salvação da condenação. Mas Deus espera de nós uma fé compromissada, que nos leve, por intermédio dela, a uma total transformação de atitude e de caráter. Nós temos que mudar o nosso caráter, nos moldar o nosso caráter na figura central do Evangelho, que é Jesus Cristo. Nosso caráter está ali, o modelo é Ele, o modelo é Jesus, o modelo é o Senhor. E através dessa atitude, nos tornamos termômetro sadio para a nossa fé. Enquanto nós somos egoístas e deixamos o Senhor em segundo plano de nossas vidas, estamos apenas demonstrando que a nossa fé não é genuína. Então precisamos ter mudança de caráter, mudança de comportamento. Essa é a obra redentora de Cristo Jesus na nossa vida. A mudança de caráter, a mudança de personalidade, a mudança de atitude que nós ganhamos quando temos essa fé genuína. Diz ainda a palavra do Senhor: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, quem é que tem essa fé? É aquele que guarda os mandamentos do Senhor Jesus. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Cumprindo esses dois mandamentos, a gente cumpre a lei todinha, a lei toda, os 10 mandamentos mosaicos, os 10 mandamentos que Deus nos trouxe para nós através de Moisés. Portanto, a fé nos conduzirá a um desejo de guardar os mandamentos. Essa fé, ela vai nos conduzir, essa fé genuína, ela vai nos conduzir a guardar os mandamentos do Senhor Jesus. Uma pessoa que afirma amar a Jesus e não observa os seus preceitos, engana-se a si mesmo. E a verdade não está nela. O Filho de Deus, ele demonstrou em suas palavras que os que amam são aqueles que guardam a sua palavra integralmente. Assim entendemos que a consequência natural da fé é a obediência à palavra de Deus, é a palavra do Senhor.
Fé e obediência andam juntas. São irmãs gêmeas, siamesas, inseparáveis. Os filhos da luz são conhecidos pela sua fidelidade ao Senhor Jesus. Foi fiel até a morte e morte de cruz. Assim são também os seus discípulos. Todos os apóstolos passaram pela morte. Alguns pela morte de cruz, como foi Pedro, foi ensinado aqui na pregação anterior, através da pregação do nosso irmão Otoniel, nos falava que Pedro teve a crucificação quase semelhante a Cristo, que foi de cruz, mas ele, como ele não se achava capaz de ter uma morte igual à do Mestre, ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. E até hoje tem essa cruz, que é usada pelos papas, que é a cruz de Pedro, que é uma cruz que é de cabeça para baixo. Porque quase todos, só João morreu realmente de velhice. Mas os demais foram apedrejados, foram degolados, foram jogados aos leões, foram crucificados, foram queimados, né? Então, obedientes até a morte. E ainda a palavra de Deus diz ainda em Samuel, já lemos, tem o Senhor prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? Ele pergunta. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Uma vez que entendemos que a fé nos leva à obediência, nosso coração deve questionar a quem o discípulo de Cristo deve obedecer. A palavra de Deus nos ensina que o prazer de Deus está em que obedeçamos a Ele, mediante a sua mensagem escrita. Então está aqui o manual, não precisa de outro. Este manual aqui é o suficiente para nós. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é verdadeira e fiel. Nós precisamos estar fulcrados, nós precisamos estar sedimentados nesta palavra, porque ela nos ensina tudo. Ele é o manual. Não é só sobre redenção, aqui fala sobre tudo, até sobre problemas de psiquiátrico, de ansiedade. Não andeis ansiosos com coisa alguma, fala na Bíblia. Então, muitas vezes as pessoas estão ansiosas com alguma coisa, a palavra de Deus fala, não andeis ansiosos com coisa alguma, porque está preocupado com amanhã, está preocupado com as coisas, deixe que o dia de amanhã se resolve, não é isso? A palavra de Deus diz, obedecei a vossos pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por nossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Hebreus 13:17 é a palavra que diz que nós devemos obedecer a vossos pastores. A Bíblia também nos ensina a obedecer nossos pastores, sabendo que muitos creriam na revelação evangélica. Ele presenteou a igreja locais com líderes. E no Apocalipse fala nas 7 igrejas, né? E lá fala sobre os 7 anjos das igrejas. Quando fala dos 7 anjos, está falando dos 7 pastores, que são os anjos da igreja. O pastor é o anjo da igreja. Por isso a gente deve obedecer aos nossos pastores. Quando nós obedecemos aos nossos líderes, nós estamos ensinando o nosso coração a ser obediente ao próprio Senhor. Pois é impossível obedecer a Deus sem ser capaz de obedecer às nossas lideranças. Constitui para que os pastoreiam o rebanho de crentes. Assim, fazendo, estaremos agradando a Deus e possibilitando o crescimento sadio e pacífico da sua obra. Apesar de haver uma tendência natural do ser humano de crer em algo e de buscar o que lhe transcende, sem nem nunca conseguirmos acertar o alvo. A nossa fé, ela deve ser genuína e verdadeira na pessoa certa, que é Cristo.
Ele é o socorro nas horas de angústia. Ele é o amigo fiel que nos ama, é o Salvador eterno. Então vale a pena nós depositarmos a nossa fé no Senhor Jesus. Crer é mais do que saber, do que ter simpatia e aceitar racionalmente que Deus existe. Porque, como já dissemos no começo, até os demônios creem e estremecem. Mas devemos obedecer. Ter fé em Cristo implica em confiar, em depender, aceitar, se envolver. Por isso que dizemos no começo, quando a gente vem para o culto, a gente não vem para assistir, a gente vem para participar. Porque participar significa entregar, significa descansar em Deus. E a palavra de Deus diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. O alvo da fé é Jesus. O objetivo central da nossa fé é a salvação. Podemos crer num futuro melhor, podemos crer em tudo, mas o alvo principal da nossa fé é a vida em Cristo Jesus. Então a fé salvadora, ela tem como centro de tudo Cristo Jesus, porque Ele é a única esperança, Ele é o único que pode nos recompensar com a vida eterna. A fé, ela é uma arma, né? É uma arma, sim, uma arma defensiva. Em Efésios 6:16, diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Então a fé também é um escudo que a gente pode nos proteger dos dardos inflamáveis do inimigo. Quando a gente crê, a gente consegue vencer o inimigo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A fé sem fruto é irrelevante, diz Tiago. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas assim, não é salvação. Vamos deixar claro que não é pelas obras que nós somos salvos. Mas nós precisamos ter mudança de caráter, mudança de atitude, para podermos mostrarmos que realmente fomos purificados. Porque se não formos purificados, realmente não fomos salvos. Então, o crente, ele é justificado pela fé. Hebreus 10:38 diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei deles. Romanos 5:1, Romanos 1:17, também não vou ler. A fé é essencial para quem quer se aproximar de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é uma arma poderosa contra os males do mundo e contra o inimigo implacável das nossas almas. Vemos o escudo da fé aliado a outras peças fundamentais da armadura de Deus. Revestir-se todos os dias e que nós estejamos preparados contra os inimigos do Senhor. Vencendo os inimigos da fé. Há inimigos da fé? Há inimigos da fé. Qual eles? A dúvida. A dúvida é o inimigo. Quem duvida é inconstante. Ora, acha que crê, mas quando a dificuldade vem, tudo se transforma. Diversas vezes Jesus repreendeu a dúvida de seus discípulos. Exemplo, quando Pedro afundava. Homem de pouca fé. Então há necessidade de ter fé, de ter essa fé genuína, de ter essa fé sem dúvida, dessa fé corajosa. Outro inimigo da fé é a incredulidade, a desconfiança momentânea, o que rejeita totalmente o que Deus diz e faz é pecado. A descrença está quase sempre associada à malícia, esperteza ou indiferença. Alguns crentes na Bíblia tiveram um momento em que deslizaram e não creram. Nós vamos aí encontrar várias passagens. O medo é outro. O temor é outro inimigo da fé. Quando sentimos medo, incerteza e ansiedade ou pavor,
precisamos rapidamente agarrar-nos em Deus pela fé ao Pai. Como o Pai, desesperado pela vida da filha, Jesus disse: não temas, somente creias. O medo paralisa e nos deixa infrutíferos. Mas Deus quer que avancemos confiante nele sempre. Confia, não tenha medo, pois tudo é possível a Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Então devemos confiar, devemos ter certeza. Quando o medo chegar, nós devemos dobrar o nosso joelho e deletar o medo, porque confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no nosso próprio entendimento. Nós temos vários exemplos bíblicos de vitoriosos na fé, de confiança, de crentes vitoriosos diante das lutas, dos problemas deste mundo. O Senhor é soberano, refúgio e fortaleza. Ele que sustenta os seus filhos. Amém? A gente vem aqui e vê o centurião, um romano, nem judeu era, foi lá buscar um milagre, foi buscar a Jesus, foi buscar o principal, para ter o acessório, que seria a cura da sua filha. Ele diz assim, na palavra, o romano diz que não era digno de que Jesus entrasse na sua casa. Ele diz uma palavra, só uma palavra e ela vai estar curada. E ele disse, nem em Israel viu tanta fé. É porque o povo de Israel queria ver o milagre, mas teria que aproximar de Deus para pegar no Jesus, sentir Jesus falar que estava curado. Mas ele diz uma palavra, a menina estava à distância e ela será curada. Então ele disse que não houve tanta fé no povo de Israel quanto daquele romano. Então a gente pode tirar nesta noite alguns ensinamentos para a nossa vida. Primeiro, que nós devemos obedecer como filhos. Jesus, enquanto esteve na terra nos dias da sua carne, ele se sujeitou a todas as dificuldades humanas que enfrentamos e se mostrou obediente ao Senhor. Mesmo que tenha pedido a Deus que o livrasse, estava disposto a pagar o preço por nossos pecados, aceitando a vontade de Deus. E ali naquela cruz, está consumado, está totalmente pago. Pelo que é isso, está totalmente pago. Eu paguei a dívida. Ora, ao Pai. Muitas vezes nós somos tentados pela nossa própria vontade, mas como filho devemos obedecer ao nosso Pai. Devemos ser obedientes também diante das dificuldades. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, para nos mostrar que obedecer não é fácil, mas é melhor do que sacrificar. Por mais que venhamos a sofrer nessa vida, porque ele disse, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Então Jesus nos dá exemplo de que mesmo diante das dificuldades, nós precisamos obedecer. E por terceiro, para encerrar, buscar nos aperfeiçoar. Porque a evolução do cristão, ela vem pela obediência. Cada teste, cada tribulação, cada dificuldade que nós passamos, nos conduz a uma direção certa, a vida eterna. Porque o prêmio dos obedientes é a salvação em Cristo Jesus. Cada dia precisamos buscar melhor para agradar ao Senhor e saber que a nossa recompensa é muito maior do que tudo que possamos enfrentar. Então podemos concluir nesta noite, devemos ser obedientes a Deus como filho, mesmo diante
das dificuldades e buscando nos aperfeiçoar a cada dia. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus, louvado